A telemedicina nada mais é do que a medicina sendo exercida a longas distâncias, né? Então seria hoje em dia o médico não necessariamente estar presente para fazer um atendimento, para fazer um diagnóstico, inclusive uma cirurgia, né? Que é inclusive o ponto mais polêmico da telemedicina. A telemedicina não surgiu hoje, inclusive a resolução que está vigente hoje era de 2002, só que era uma resolução pobre, né? Porque a evolução tecnológica que a gente teve de lá para cá foi muito grande. Então essa que surgiu agora, né, na verdade em 2018, ela veio justamente para acompanhar todo esse avanço tecnológico que a gente teve de lá para cá. E por isso que ela trouxe novas previsões, novas possibilidades, muitas coisas inclusive que já ocorrem, né, mas que não estão regulamentadas ainda e precisam urgente de regulamentação. Mas assim, a telemedicina é uma realidade, ela não é mais uma possibilidade, uma probabilidade, ela é real. Ela já acontece, ela vai acontecer cada vez mais. E eu acho que, a exemplo do que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, é muito fácil a gente vislumbrar como que ela vai ser positiva. Por exemplo, se a gente pensar no idoso, nos doentes crônicos, pessoas com mobilidade reduzida. Um doente crônico, por exemplo, ele tem que frequentar o médico com frequência, ele tem que estar no médico com frequência. Mas será que seria necessário ele estar presente nessas consultas todas as vezes? Se ele pudesse usufruir de um atendimento remoto, ele não perderia a qualidade do atendimento e evitaria esse deslocamento que para ele é sofrido, assim como para os idosos. E isso é o que a telemedicina mais traz de positivo quando a gente pega o exemplo de outros países, como é o caso dos Estados Unidos. E aqui a gente ainda tem também uma outra aplicabilidade que eu vejo que seria muito positiva, as pessoas que trabalham embarcadas, por exemplo. Imagina a vantagem que eles teriam de ter acesso à medicina de ponta, caso alguma intercorrência ocorra durante o trabalho. Sem que eles estejam mais vulneráveis, sem que perca essa qualidade, muito pelo contrário. Eles podem, inclusive, ter acesso a médicos mais capacitados, às vezes até médicos que estão em outra cidade, em outro estado. Eles conseguem ter esse acesso recorrente pela facilidade da telemedicina. Então, assim, outros pontos mais complexos, como a telecirurgia, ela ainda é um processo em desenvolvimento não só no Brasil, mas em outros países também. Agora, os outros pontos de teleatendimento, telemonitoramento, tudo isso já acontece com muita tranquilidade. Então, assim, eu acho que tem muita coisa positiva, ela só precisa realmente de uma regulamentação mais eficaz. Não existe uma orientação fechada de que tem que ser de determinada forma. Então, existem hospitais que fazem um software específico para isso, existem médicos que utilizam plataformas diferentes. Então, assim, na atualidade, ele está funcionando da melhor forma possível. Então, a gente pode passar aqui no Brasil, por exemplo, por uma fase de tentativa e erro. A gente pode começar a implementar de uma determinada forma e depois algumas outras instituições descobrirem plataformas melhores e isso ser replicado. Existe inclusive de forma muito simples, que é pela utilização do WhatsApp. Se a gente pensar, por exemplo, no pediatra, hoje em dia os pais e mães fazem consultas muito regulares e às vezes existem situações que o atendimento remoto resolve sem maiores problemas, assim. Então a gente sabe de profissionais que fazem isso pelo WhatsApp e, assim, sem prejuízo para o paciente, muito pelo contrário, isso é positivo até para as clínicas, porque reduz uma fila, às vezes, de um monte de paciente com situações simples, que poderiam sim ser resolvidas com uma conversa, às vezes uma conversa de vídeo, que o médico consegue ver o paciente, ele consegue sentir como é que está, e aí sempre, claro, que a orientação desses profissionais é no sentido de que, olha, se houver uma piora no quadro, se houver uma piora nesse sentido, em outro sentido, eu sugiro que você vá até a clínica. Mas isso impede que as pessoas se desloquem até clínicas e hospitais necessariamente. Isso reduz fila e ainda é positivo para as pessoas que realmente têm enfermidades que precisem estar no hospital. Outro caso também que a gente tem aqui que acontece é o SAMU, que por muitas vezes os paramédicos, né, eles conseguem fazer com que o paciente chegue vivo ao hospital, única e exclusivamente dando coordenada para quem está com a paciente vitimada naquele momento. Então, assim, como a gente enxergar isso como algo ruim? É de extrema valia para toda a população.
Pessoal, se vocês gostaram das informações que a gente trouxe aqui, segue a gente aí, compartilha nossos posts, todas as nossas informações, que a gente vai estar sempre trazendo muita coisa legal e atual para vocês.